Olá, amigos, colegas, alunos, mais uma segunda-feira que estamos juntos nesses nossos históricos de segundas-feiras do bate-papo previdenciário do IEPREV. E hoje eu tenho um convidado que vocês já conhecem, mas nem por isso deixa de ser super especial, porque hoje nós vamos tratar de um tema muito atual, nós vamos falar de um tema que interessa não apenas a advocacia previdenciária, mas que interessa, no geral, o direito social. Falar um pouquinho sobre o auxílio emergencial, esse auxílio que vem em razão desse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Um auxílio que começou em 2020, a gente tem um outro regramento, mas que também é um auxílio em 2021, decorrente daquela situação ocorrida no ano passado. E hoje eu trago para vocês o nosso queridíssimo diretor científico do IEPREV, Dr. Marcos Serral. Queridíssimo amigo, boa noite. Muito boa noite, Ana. Muito boa noite aí, amigas que nos veem aí pelo Facebook, depois pelo YouTube. É um prazer imenso estar aqui. E eu queria dizer para todo mundo que hoje eu vim mais próxima do laranjado que eu tenho na vida, que é uma blusinha terracota, ó. Os homens nem sabem o que é essa cor terracota, mas é o mais próximo do laranjado, porque eu e Serral temos um debate pela cor laranja, né, Serral? Quase um cartão laranja, né? Quase um cartão laranja. Amarelo, vermelho. Se olhar bem, tem um laranjadinho, acho que é aqui, ó. Eu coloquei essa blusa hoje em sua homenagem, em homenagem à nossa amizade, que é o mais próximo do laranjado que eu tenho. Para o pessoal que não sabe do debate, né, o Serral colocava uma parede laranjada, eu acho que era só para me provocar, gente. Só porque eu não gosto do laranjado. Mas é só para fazer um pouquinho de bagunça, descontrair um pouco a noite dessa segunda-feira. A gente fala de temas tão sérios, né? Estamos vivendo um momento tão sério, tão complicado, que às vezes a gente até esquece de dar risada. Mas quem me conhece sabe que eu uso o riso para suportar todos os problemas, então acho que é importante, né, Serral? Exatamente. É sempre bom levar a vida com bom humor, com leveza. E, claro, né, os temas são sérios, os temas são aí, né, às vezes até pesados um pouco, mas a gente tem que justamente, né, levar luz para esses temas, levar, né, uma leveza, né, essa é a ideia. Muito bom. E o tema de hoje, eu estava comentando aqui com o público antes de se chamar, é um tema que a gente falou muito nele no ano passado, é um tema que para nós era algo novo no ano passado, porque não é comum ter uma pandemia, uma situação emergencial no país que precise de uma política pública emergencial vinda do governo federal. Não é algo que nós estamos tão habituados. Então, eu estava comentando com o nosso público aqui, ano passado a gente já teve um auxílio emergencial, e esse ano nós temos novamente essa política. Só que ele tem algumas diferenças, algumas situações, e hoje você vai abordar para nós aí com amplitude toda essa questão do auxílio emergencial de 2021. Então, Serral, eu vou aqui até dar um boa noite aqui para todas as pessoas que nos seguem. Eu já estou abrindo aqui também os nossos amigos, deixa eu já dar um olá aqui para os nossos coordenadores, para a Viviane, para a Aline Danelon, que não é a nossa coordenadora, mas eu digo que é como se fosse, porque ela está sempre junta com a Viviane, que é a nossa coordenadora também, então ela tem todo o nosso carinho também, né? Então, passar aqui esse abraço para todo o nosso público, pessoal aqui, o Aloysio Júnior, a Aline Marçal, nossa coordenadora de São Paulo, a Márcia Roqueto. Eu estou olhando para o lado hoje, gente, porque eu estou usando duas telas, porque senão eu não consigo acompanhar os comentários, Serral, e os alunos brigam comigo. Nos últimos 2 episódios, eu estou achando que é seriado já. Nas últimas 2 exibições do bate-papo, eu fiquei acompanhando pelo celular. Só que o celular, ele trava os comentários, e eu faço a injustiça de, às vezes, pular algumas pessoas. Então, essa vez eu tomei cuidado de ter 2 telas aqui, 2 computadores. Então, um abraço para o Lúcio, nosso coordenador do Espírito Santo, a Daniele Ciouf, a Michele Diniz, né, a Márcia Roqueto, eu já falei. Mandar um abração aqui para todos os nossos coordenadores, na verdade, que sempre nos acompanham carinhosamente, a Heloísa Santos, que faz as nossas artes maravilhosas aqui no IEPREV, que é a nossa gênio aqui da comunicação, essas artes lindas, mandar um grande beijo para ela, um beijo para o Gustavo, que está nos acompanhando aqui nos bastidores também hoje, o Cássio, Lucas, a Lorena, essa nossa equipe maravilhosa. Serral,
Eu queria, então, agora, fazer uma pergunta para você. A gente vai dividir o nosso tema todo é auxílio emergencial. Acredito que a gente tenha várias perguntas até o fim do programa. Mas eu queria começar, bem assim, usando bem uma forma repetitiva de dizer, quero começar do começo, né? Por quê? Porque o começo, ele tem toda uma fundamentação que às vezes as pessoas desconhecem. Por que a gente tem um auxílio emergencial? As políticas públicas, elas estão listadas aonde? Essa política, ela é de assistência, ela é de seguridade? Bem, se é assistência, é seguridade, mas ela não tem nada de previdenciário. Às vezes as pessoas se batem nisso. Talvez para quem é professor, isso seja muito nítido, muito claro. Mas quando um advogado vai fazer uma petição, vamos dizer aí que a gente tem alguns problemas, né, na execução e na administração dessa política. E a gente vai precisar se defender um cliente, às vezes até ajudar um orfanato, um asilo, porque muitas pessoas, muitos dos nossos seguidores, eles têm também trabalhos voluntários nessas casas de apoio, e eles precisam muito dessa orientação. Então, a ideia do nosso programa hoje é exclusivamente auxiliar, trazer um pouco de luz para esse tema, que é um tema, até roubei essa frase de você sempre gosta de falar, usar esse tema, né? Então, a gente vai trazer um pouco de luz para esse tema, e eu queria partir de uma parte que talvez seja até um pouco mais, assim, eu brinco aqui, um pouco mais chatinha, falar de teoria antes de partir para a prática, mas a gente precisa da base teórica para fazer uma defesa judicial, para fazer um recurso. Então, eu queria que você partisse mais bem do princípio mesmo, Serral, explicando a política pública, dizendo para nós por que o governo age desse jeito. Não é uma esmola, é uma obrigação do Estado para com a sua população. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, iniciasse uns minutinhos aí, saudando o nosso público e já passando para essa parte bem introdutória do tema do auxílio emergencial. Legal, Ana. Bom, muito boa noite novamente a todas, a todos. Lembrei agora, Ana, que o ano passado nós fizemos uma live, assim, enorme. Eu, você e o José Ricardo Costa. Agora que eu lembrei, sobre o auxílio emergencial de 2020. Então, foi excelente, teve uma procura enorme. Nossa, teve acho que umas 2, 3 horas de duração. E era um outro momento, né? Hoje a gente já pode falar com um pouco mais de tranquilidade, enfim, desdobrar isso com mais calma, né? Então, novamente aí, pessoal, uma boa noite a todos, a todas, muitos amigos, muitas amigas aqui acompanhando, a gente vê aqui pelos comentários do chat. O auxílio emergencial, ele é um benefício muito importante. Talvez vocês não façam advocacia em relação ao auxílio emergencial, ou não, ou talvez façam como um pro bono de alguns clientes de vocês, como, enfim, um pro bono para um familiar de um cliente de vocês. As coisas estão muito complexas, então vocês devem conhecer esse ponto. O ano passado nós tivemos aí por volta de 60 milhões de pessoas atendidas pelo auxílio emergencial, ou seja, de alguma maneira, em algum momento, vocês profissionalmente, ou até mesmo na família e assim por diante, vão acabar esbarrando nesse benefício. Então, é importante conhecê-lo, sim. É importante que vocês tenham aí o conhecimento disso. É legislação social. Então, não percam de vista isso. Faz parte aí da família da Seguridade Social. Então saibam realmente o que está acontecendo, enfim, saibam realmente o que está aí se passando, né? Nós tivemos, então, a edição da medida provisória 1039, em 18 de março desse ano, 18 de março de 2021. O ano passado, o auxílio emergencial, ele veio por uma lei, e aí, claro, numa lei de abril de 2020, claro, né, nós tínhamos um momento muito mais contundente, as pessoas muito mais desnorteadas com tudo que estava acontecendo, e, claro, o Congresso ele se mobilizou com muito mais celeridade, muito mais consenso para aprovar uma lei. Então, ano passado, essa é uma grande diferença. É uma lei muito singela, a Lei 13.982, mas, enfim, um único artigo, bem curtinho, traz o benefício do auxílio emergencial. Esse ano, né, a gente já tem um ano nessa brincadeira, já um ano nessa história, as questões econômicas, políticas, enfim, jurídicas, elas estão aí um pouco mais embaralhadas e, por conta disso, o Congresso não tomou essa providência. Nós tivemos, então, a edição de uma medida provisória, o que é absolutamente legítimo, o que é absolutamente aí adequado, né? A medida provisória,
ela é muito mais rápida, né? A equipe técnica prepara e logo ela é colocada aí em prática. Então, a gente teve esse caminho dessa vez. Em contrapartida, o auxílio emergencial de 2021, ele é muito mais completo, uma política pública muito mais estruturada do que a do ano passado. Então, ele tem começo, meio e fim. É uma política pública que tem lá a quem se destina, o processo administrativo, forma de pagamento, punições, judicialização. A gente tem ali uma série de questões. É uma lei muito mais bem feita. Nesse sentido, nesse 1 ano dessa história toda, acaba tendo o efeito positivo de que hoje é uma política pública, uma lei muito mais bem feita, embora uma medida provisória, mas uma norma muito bem feita, que tem começo, meio e fim. Ela também herda uma parte da estrutura, ou uma boa parte da estrutura, daquele chamado auxílio emergencial residual, que veio pela medida provisória 1000 de 2020, já do fim do ano. Então, digamos, um prolongamento do auxílio emergencial. Então, a gente tem hoje uma estrutura muito mais completa do que o que aconteceu em abril do ano passado. Nós temos aí um mecanismo muito mais maduro, podemos dizer assim. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês. Em relação à parte aí de fundamentos, a parte constitucional, que eu sempre falo, sempre trago essas ferramentas para vocês, pessoal, e eu acho importante, nunca eu desprezo esse caminho do que a Constituição fala, do que os princípios indicam, o que a teoria nos indica, porque esse é o diferencial de um profissional de ponta, de um profissional que compreende o que está fazendo. Eu sempre vou trazer isso nas minhas aulas, nos meus textos, nas lives aqui, por onde eu der palestra, aonde eu estiver. Mesmo que muitos me achem chato ou não, eu creio que é importante. É o caminho que eu acho que é fundamental para que vocês tenham aí o conhecimento. O auxílio emergencial é uma coisa mais simples, mas eu faço igual quando a gente trata de qualquer outro tema, enfim, então é importante. Vamos relembrar aqui o básico. A Seguridade Social, ela é composta por 3 ramos: assistência, previdência e saúde. Normalmente, os nossos estudos estão voltados ao direito previdenciário, mas eu sempre falo isso, nunca percam de vista que o direito previdenciário se insere na Seguridade. E, digamos, a co-irmã da Previdência Social é a assistência. A assistência social é uma política irmã, uma política subsidiária, é uma política pública que está aí trabalhada em conjunto com a Previdência Social. O INSS está aí responsável por vários tipos de benefício da assistência, não somente da Previdência Social. Então, nós temos aí um caminho muito próximo, muito interessante. Nesse caso, nós temos um auxílio econômico, uma política de transferência de renda, enfim, uma política de redistribuição de renda, que, claro, se encaixa na assistência social. A gente tem aí, enfim, um amparo aos desassistidos, um amparo aos necessitados, então isso, claro, se encaixa perfeitamente no artigo 203 da Constituição. Gravem bem isso, artigo 203 da Constituição. Além disso, dessa perspectiva, a assistência social não depende de contribuição previdenciária. Então, a gente tem aí um outro aspecto importante. A Previdência Social, e vocês aí, quando lidam com os clientes, com as clientes, sabem muitíssimo bem disso, no sentido de que, se não tem contribuição, vai dar chabu em algum momento. O segurado faleceu, não tem pensão, o segurado ficou doente, não tem auxílio-doença, não tem aposentadoria por incapacidade, e assim por diante. Então, a assistência social não exige essa lógica. A assistência social, ela trabalha com uma racionalidade totalmente diversa, ou seja, não há a exigência de contribuição. E fica muito interessante isso, né? O benefício ele atingiu ano passado por volta de 60 milhões, 50, 60 milhões de pessoas. O que mostra que muita gente não atinge a Previdência Social. São pessoas que não estão trabalhando de nenhuma forma, estão na informalidade, né? Quer dizer, estão trabalhando, mas não têm aí acesso aos direitos. Então, muito interessante isso. Para essas pessoas, o direito previdenciário não chega, ele não alcança. Por quê?
porque elas até trabalham, mas trabalham na informalidade, portanto, não recolhem contribuições previdenciárias, estão excluídas da Previdência Social. O ano passado e esse ano, quando essas políticas públicas foram aí estipuladas, quando elas foram pensadas, em nenhum momento se pensou aí de levar esse caminho para a Previdência Social, para o INSS. Por quê? Porque essas pessoas estão fora do regime geral de Previdência Social. Essas pessoas não trabalham formalmente, portanto, estão na assistência social. Aqui nós vamos ter uma lógica de assistência social, um benefício voltado a qualquer pessoa, no caso, os desamparados, independentemente de contribuição. Então, aqui não entra em jogo ter um nível de carência, ter X contribuições mínimas, ter a qualidade de segurado. Aqui se aplica a qualquer pessoa, enfim, que necessite desse auxílio econômico, né, desse amparo econômico. Ah, mas a pessoa está trabalhando, então está fora. A pessoa está trabalhando, mas tem um decréscimo de renda. Vai discutir isso pela via previdenciária, pela via trabalhista. Então, tivemos ano passado uma série de programas de redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho. Portanto, benefícios no campo trabalhista. O governo pagando, mas benefícios de ordem trabalhista. Uma série de outras medidas de ordem previdenciária. Haja vista aí, por exemplo, a recente lei 14.128, de semana passada, se eu não me engano, que traz aí um benefício, uma pensão especial, uma compensação financeira aos profissionais da saúde. Aí nós estamos mais próximos da Previdência Social. Então, temos aí, enfim, várias ramificações, pessoal. Isso é muito importante que vocês saibam, né, que vocês delimitem bem isso. Então, aqui nós temos uma política assistencial, o auxílio emergencial. O ano passado, assim como esse ano, ele tem aí a característica de um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário, em que pese, muitas vezes, algumas categorias previdenciárias serem pensadas. Então, vai se discutir se a pessoa tem benefício previdenciário, portanto, está fora do auxílio emergencial, núcleo familiar, enfim, algumas categorias previdenciárias aparecem aqui, porém, é um benefício naturalmente assistencial. Tem também uma natureza jurídica de política econômica, de redistribuição de renda, também tem esse aspecto, enfim, é uma política pública com várias características, enfim, econômica e assistencial, não é previdenciária, não é trabalhista, mas ela enverga mais para esse campo, política econômica e, sobretudo, uma política assistencial. Quando vocês estiverem estudando esse tema, advogando com esse tema, orientando sobre esse tema, o que vocês devem ter aí em mente é o seguinte: é um benefício de assistência social devido a qualquer pessoa que dele necessite, e mesmo que essa pessoa não tenha contribuições previdenciárias, mesmo que ela não esteja inserida em um emprego formalizado, enfim, aliás, ao contrário, o benefício ele foi projetado, ele foi planejado para as pessoas na informalidade, e foi muito espantoso o número de pessoas que tiveram acesso a esse benefício. Realmente foi bem interessante. Daqui para frente a gente vai começar a falar um pouquinho, né, dos benefícios, requisitos, enfim, e aí vocês, sempre que a gente tiver algumas situações são meio padrão, outras são um pouco mais polêmicas, mas nós vamos ter aqui a lógica da assistência social, não é previdência, portanto, não é que seja uma caridade, uma filantropia, é um direito, claro, pode-se exigir isso ou aquilo, não é uma caridade, não é uma filantropia, mas a lógica é mais flexível. A lógica é atender pessoas em vulnerabilidade social e econômica, e não pessoas no trabalho, que recolhem contribuições, que atingem a carência. Então, essa lógica é diversa aqui, é diferente. A pessoa vai pedir pensão e o de cujos não recolhia a contribuição há um ano, é claro que, ou há não sei quanto tempo, é claro que vai dar um problema.
Aqui a dinâmica é diferente, Ana. Perfeito, Serau. Ótimos esclarecimentos, né? Esclarecimento de base que todo advogado precisa, principalmente na hora de ingressar com uma medida judicial, como você falou, a maioria das pessoas não vai advogar nesse sentido, mas pode ser que haja alguma necessidade e a gente tem que saber como agir. E eu estava dando uma observada aqui na letra da lei, e aí, na letra, né, assim como se diz, na letra fria, e eu percebi, Serau, algumas diferenças muito significativas do ano passado, porque as regras de acesso, elas estão diferentes. Ano passado, como você mesmo iniciou dizendo, a própria secretaria responsável, ela não teve tanto tempo para amadurecer as questões, para se preocupar com as questões de fraude, era necessário o auxílio tinha que ser realmente a palavra emergencial, ela responde à necessidade, mas agora a gente já observa, como você disse, um texto um pouco mais amadurecido, questões tributárias muito bem tratadas dentro desse texto e também já a questão do baixa renda, você já vê que ele vem direcionado para uma questão de baixa renda, ele atrela com dados que podem ser verificados pela Receita Federal através do própria declaração de imposto de renda, né? Então a DITR que a gente chama, eu observei aqui, já está se referindo à questão, por exemplo, de valor de patrimônio da pessoa, então, além de uma questão mensal de recebimento, além de uma questão familiar, além de um teto de baixa renda, a gente também verifica aqui uma questão patrimonial muito atrelada às informações que nós conseguimos hoje na Receita Federal fazer uma pesquisa simples para o governo para conseguir combater a fraude. Por quê? Porque a DITR traz essas informações patrimoniais, ela passa a mesma régua da malha fina, pelo que eu estou olhando aqui, que são rendimentos tributáveis acima, né, de 28.559,70, e uma renda um patrimônio superior a 300 mil reais. Então, é claro, a gente não vai começar já de cara falando isso, mas é importante a gente saber que tem aí já uma diferença muito significativa do texto que nós tínhamos no ano passado. E aí eu queria iniciar passando a palavra para você novamente, para você falar para a gente das regrinhas de acesso. Começar já falando, olha, quais são as regras de acesso a esse benefício? Não é previdenciário, como você falou, é assistencial, nem sei se regra de acesso é um termo correto que eu estou utilizando, mas é mais ou menos uma regra para me enquadrar o direito, né? E aí eu queria que você falasse. Falar em regra de acesso, em critérios de elegibilidade, critérios de concessão do benefício, não tem uma definição, né? Não tem uma definição assim rígida quanto a isso, né? Em termos de benefício previdenciário, a gente pode falar em requisitos para concessão, mas em matéria assistencial, a gente tem aí uma liberdade maior, né? Critérios de elegibilidade, requisitos para concessão, tá bem tranquilo com relação a isso. Eu vou começar explicando para vocês aqui, pessoal, e vai parecer até engraçado, né? Porque eu gosto de brincar, às vezes, com alguns termos com vocês, para ficar uma coisa descontraída e vocês gravarem, né, algumas situações. Como eu criei aquela ideia da portarização do direito previdenciário, que é claro que isso é uma coisa tosca, mas é para vocês lembrarem, enfim, né, que há um excesso de portarias. Então, aqui a gente pode brincar também que, na realidade, a medida provisória 1039, ela traz uma regra de não acesso. A gente pode brincar dessa maneira. Ela traz uma regra de desacesso, ou de obstar o acesso. Vamos brincar assim, né? A primeira coisa que me chamou muito a atenção na medida provisória 1039, ela tem um dispositivo que diz que quem está no benefício de 2020 permanece no benefício de 2021. E que o benefício ele não depende de requerimento. Vocês aí, a maior parte advoga em matéria previdenciária, sabe que, no geral, se o segurado ou a segurada não forem às portas do INSS, que agora é uma porta virtual, se eles não vão ao INSS, o benefício não é deferido. Benefícios concedidos de ofício, isso é algo bastante singular. O benefício do auxílio emergencial, ele é concedido de ofício por parte do governo. Ele é pago automaticamente. Quem estava no benefício em 2020, o benefício continua a ser pago em 2021, independentemente de requerimento, de pedido. Então,
Isso me chamou muito a atenção, né? Essa situação me chamou muito a atenção. Ou seja, embora a lei não fale, a medida provisória não fale, se impede o acesso de novos beneficiários. A perspectiva aqui, a leitura que eu tenho feito, e não há nenhum outro canal de requerimento do benefício do auxílio emergencial hoje. No ano passado tinham canais eletrônicos, enfim. Esse ano não há nenhum canal eletrônico de acesso, de requerimento. Simplesmente se fala isso, se dispõe isso. Quem recebia em 2020 continua recebendo em 2021. A mesma base de dados, a mesma base cadastral, as mesmas pessoas, e a princípio não há uma porta de acesso a novos beneficiários, o que me espanta muito, porque eu falei para vocês no outro bloco, né? Aqui nós temos benefício assistencial, não previdenciário. Então, a lógica é mais simples, a lógica é de atender os desamparados, mesmo que não tenham contribuído. Além disso, como se trata de um benefício da Seguridade Social, nós temos aqui, e na assistência social, isso é muito contundente, nós temos a ideia da universalidade. Na Previdência, a universalidade, ela fica aí, digamos, bastante limitada, porque se depende, né, de ter qualidade segurado, depende do recolhimento de contribuições, assim por diante. Na assistência social, o critério de universalidade, ele é mais forte, ele é mais contundente. Eu tenho que atender a todos os desamparados, e os que necessitem, os que estejam em situação de vulnerabilidade econômica e social, sem escolher muito. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção nessa lei é o fato de que novos pretendentes do benefício não terão direito, não têm acesso ao benefício. Então, isso talvez possa ser buscado judicialmente, pela via dos juizados, enfim, uma coisa mais simples, uma termação, uma orientação para que a pessoa vá lá e postule perante os juizados. Me chamou muita atenção isso. Há uma proibição de novos requerimentos. Simplesmente quem estava em 2020 prossegue em 2021. Eu não vi na lei, enfim, um caminho para novos requerimentos, né? Essa ideia de o benefício é pago automaticamente me chamou muito a atenção. Além disso, claro, o regulamento pode aí dar um outro desdobramento para isso, pode indicar que, enfim, que o mesmo canal eletrônico está acessível, então isso é algo aí que pode ser, enfim, modificado nos próximos dias, né? Vamos aguardar um pouquinho. Em relação a isso, né, nós temos uma lei, portanto, uma medida provisória, a 1039, que acaba ignorando o fato de que do ano passado para cá, do fim do ano passado para cá, possam ter havido mudanças na situação econômica de muita gente, de muitos brasileiros, muitas brasileiras. Vinham lá se mantendo em 2020 e agora tem uma questão de trabalho, agora tem uma questão de hipossuficiência econômica que se manifesta no fim de 2020 ou no começo de 2021. Então, essa política pública acaba falhando muito nisso, de não permitir novos acessos a esse direito. O regulamento pode mudar isso? Esperamos que sim, mas eu vejo um problema bem significativo aqui. E, além disso, na sequência, além de a gente simplesmente ter uma continuidade, 2020 para 2021, na sequência, a lei, ela simplesmente fala assim, não terão direito ao benefício essa pessoa, e aí vem 15 ou 16 incisos. Não lembro se são 15 ou 16, mas a política pública hoje, ela está mais preocupada em dizer quem não tem direito do que quem tem direito. Ela não cria um espaço para novos pedidos, isso me espantou muito, e depois ela fica lá dedicada a dizer, olha, não tem direito essa pessoa, essa outra, essa aqui. Como a professora Ana falou, é claro que a questão do compliance, a questão de proteção ao erário é importante, evitar fraudes, incongruências, é claro que isso é relevante. Mas eu vi que é uma norma que ela está muito mais preocupada em obstar o acesso, por isso que eu brinquei que era uma questão de não acesso, do que uma questão de acessar o benefício. Então, é provável que esse ano a gente tenha um número de pessoas atendidas menor do que do ano passado, porque vão acabar caindo em algumas regras de
de proibição daqui ou dali. É muito legal que a Ana também, que tem uma raiz tributária muito forte, levantou essa questão da renda. Se você quiser conversar um pouquinho disso, tem umas coisas bem legais para falar sobre a renda. Deixa eu só aproveitar, Serau, só rapidinho, mandar um abraço aqui, eu parei, né, mas para Daniele Monteiro também, nossa amiga de Campinas, para o Cleidson Link, a Maria Helena Ubaldo, Carlos Henke. Maria Helena, hoje, por coincidência, eu estava com seu livro na mão, aí quando eu vi seu comentário, falei, olha que coincidência, o livro da Maria Helena, A Limitação Temporal do Conceito de Pessoa com Deficiência, ano passado ela me enviou, e eu utilizei com os alunos, inclusive da pós-graduação, foi muito bacana, olha, fica aqui uma indicação para o pessoal que trata das questões de deficiência, até mesmo assistencial, porque a discussão do conceito de deficiência ela é tão ampla. Esses dias, Maria Helena, eu tive uma super discussão com meu marido, inclusive, que é médico perito, sobre essa coisa da diferença que nós temos quando eu determino incapacidade e determinar deficiência. Essa coisa tão suave, mas que faz toda a diferença na perícia na hora de conceder um benefício. Então, parabéns mais uma vez, obrigada pela sua obra. Eu gostei muito e já indiquei para diversos alunos também. Mandar também, Serau, aqui um abraço para o Pablo Moreira, para o nosso diretor de eventos, o João Vitor Marques Dornas, que está aqui dizendo que é o programa preferido dele de segunda-feira, e aí dele se traísse a gente, né, Serau? A gente ia ficar magoado. A Fernanda Adriano, Norma Silva, Ricardo Cadecaua. Eu estou aqui tentando aprender o nome do Ricardo, se é Cadecava ou se é Cadecaua, que eu acho que é a pronúncia correta. Ele não me manda um direct para me falar qual é a pronúncia certa. Para a Vicky, nossa consultora querida, que está sempre aqui com a gente, a Alessandra Crescêncio, a Viviane, a Valquíria Campos, o Rei Tômio, acho que acertei, Rei Tômio Ponte. Quem recebe o Bolsa Família, quando será processado, se terá ou não direito ao auxílio emergencial? Depois a gente vai responder, Rei Tômio. A Vilmônia Moreira também. O Lúcio está aqui lembrando sala virtual com o professor Serau, dia 27 de abril no IEPREV. Novas figuras do direito do trabalho e seus reflexos no direito previdenciário. Essa live vai ser muito importante, depois o do professor Serau no final vai falar sobre ela também, vai deixar um convite bem bacana. Quem quiser concorrer, tá, pessoal, a essa super sala virtual, printa eu e o professor Serau aqui agora, marca o IEPREV, marca o professor Serau e me marca. E nós vamos depois fazer um sorteio de uma vaga nessa sala virtual do professor Serau. Mandar aqui um abraço também para Eliane Deola, o Ranier Gustavo, Ranier, falar certo o nome das pessoas aqui, Ranier Gustavo. Então, mandar um abração para todas as pessoas que estão conosco e agradecer o pessoal que está acompanhando. Gente, Serau, não assiste mais na segunda-feira à noite, que tem me dito o seguinte, professora, depois que a gente entrou na pandemia, ficou difícil assistir à noite, né? Passo o dia inteiro trabalhando em casa, à noite, toda aquela situação. Mas o pessoal assiste no dia seguinte. Então, é muito bacana, porque durante a semana, muita gente ainda assiste e participa do nosso bate-papo. Então, Serau, agora, falando de renda, eu queria muito que você falasse um pouquinho desse tema para nós. Existe aqui umas limitações, essa questão que eu comentei que envolve, né, diretamente o que a gente está muito acostumado com o imposto de renda. Limitação de patrimônio, então, peraí, é um benefício assistencial, mas se eu tiver uma determinada quantidade de bens, né, falando num português mais claro, se eu tiver um patrimônio, ou seja, os meus bens ultrapassarem 300 mil reais, se a minha renda de 2019 ultrapassar os limites tributáveis do imposto de renda. Então, além da questão de estar desempregado, minha internet deu uma pausa, mas voltou. Além da questão de estar desempregado, eu também agora tenho que me preocupar com um conjunto de limitações que dizem assim, você é pobre, mas nem tanto. Então, assim, você está numa situação difícil por causa da pandemia, mas tem condição familiar, você tem um bem que você pode vender, então o Estado não vai te atender. É mais ou menos isso. Por outro lado, Serau, já estou jogando a bola para você. Eu entendo um pouco o governo, porque ele foi muito criticado no ano passado pelo fato de que todo mundo estava recebendo auxílio, né? Como as coisas estavam muito feias ano passado e a população estava desesperada,
eles meio que abriram a torneira. Muita gente recebeu. Eu conheço inúmeras pessoas que não precisavam do auxílio e receberam, né? E é muito complicado, porque a gente não consegue fazer esse filtro. Então, estava meio solto ano passado. Mas, de repente, na hora que eles prenderam, parece que eles prenderam demais. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Que você contasse um pouquinho as regras e já emendasse a tua opinião crítica mesmo, para a gente entender aqui o que você acha dessa fechada de torneira que eles deram, que, a meu ver, passa um pouquinho do limite, porque se há fraude, a gente vai ter que controlar ela depois. O importante é não deixar as pessoas desassistidas agora, no momento da crise. Então, eu passo a palavra para você. Desculpa que eu me estendi um pouquinho. Imagina, perfeito, Ana. O grande ponto aqui, como qualquer política pública, né? Qualquer política pública, você, assim, tem uma previsão na Constituição, mas tem uma previsão na Constituição que é mais genérica, né? É mais genérica, mas ela depois vai ser esmiuçada na lei. A lei vai falar, olha, é esse requisito, aquele requisito, tem mais um outro elemento, então a gente tem essa perspectiva, né? O ponto, Ana e público, é o fato de que esses requisitos, esses critérios de elegibilidade, enfim, tudo isso tem que ter aí uma pauta de razoabilidade e proporcionalidade. Tem aí uns quase 20 anos, uns 17, 18 anos que eu falo sobre isso. Mais para o direito previdenciário, mas agora, enfim, também isso pode se aplicar para questões trabalhistas, assistenciais, é a mesma coisa. A Constituição traz uma previsão genérica de atender os desamparados. Porém, na construção da política pública, nós temos aqui que esses critérios sejam razoáveis, tenham proporcionalidade, não tenha aí uma desrazoabilidade, uma desproporcionalidade. Esse é o grande ponto. Então, esse é o X da questão. Então, se fala em questão de renda, se fala em questão de ter um certo patrimônio, ter um trabalho. Então, tudo isso deve ser aí ponderado com muita cautela. É claro, né? Claro, ninguém é favorável à fraude, isso não deve acontecer. Realmente, tiveram episódios aí de fraude, assim por diante, servidores públicos recebendo, militares recebendo, em um número bastante expressivo. Mas o ponto daqui para frente, critérios mais rigorosos, muito bem, isso é muito aceitável, não tem nenhum problema, mas há que se ter aí razoabilidade na construção desses critérios. Então, por exemplo, a Ana falou aí da questão de renda tributável, né? Então, em 2019, as pessoas que tinham uma determinada faixa de renda compatível com o imposto de renda, compatível com uma renda que o imposto de renda já iria tributar. Outro elemento, ter um patrimônio, terra nua, imóveis, enfim, de até 300 mil reais. E a questão dos dependentes para fins de imposto de renda também se coloca, quem tem X, Y dependentes. Então, a gente tem aí vários elementos que foram colocados nesse novo auxílio emergencial. Esse aspecto ele é bem relevante. É claro, né, então, aqui nesse ponto, eu tenho aqui uma concordância com a lei. Quem tem uma determinada renda, quem tem emprego ou uma determinada renda, é claro que não deve ser alcançado pelo auxílio emergencial. A política assistencial, eu falo muito isso, não é complemento de renda. Ela é uma política assistencial, emergencial. Quem tem a vulnerabilidade econômica vai ali e será contemplada. Esse é o objetivo da Constituição, por isso que a gente teve aquela conversa inicial. O meu, digamos assim, o furo que eu aponto aqui nessa medida provisória 1039, assim como já falava do ano passado, do auxílio emergencial de 2020, e até quero ouvir a Ana um pouquinho a respeito disso, porque ela é uma grande especialista no tema, é o fato de que se considera uma renda pautada em 2019. A declaração do imposto de renda é de 2019. O auxílio emergencial de 2020, ele levava em consideração o imposto de renda de 2018. Então, aqui, a falta de razoabilidade e proporcionalidade, a meu ver,
é o fato de você cuidar de uma situação emergencial em 2020 ou agora 2021, pensando na renda dessas pessoas em 2019 ou 2018, quando de repente essas pessoas tinham emprego, a empresa estava funcionando, a empresa não tinha demitido, não tinha suspendido o contrato, e assim por diante. Então, aqui, a meu ver, o grande furo nesse ponto é esse. Cruza os dados com o imposto de renda, o que é perfeito para mim, é um dinheiro público, não pode ser distribuído aí de modo aleatório, tem um controle nisso, mas leva como ponto de comparação uma renda de 2 anos atrás, quando nós não tínhamos aí toda essa situação que é vivida aí fora. É claro que é um pouco complicado se analisar aí a renda hoje, em 2021, mas, assim, eu estou considerando como necessitado uma pessoa que tinha uma renda tributável em 2019. De lá para cá, é outro mundo, né? A partir de março do ano passado, é outro mundo. A pessoa podia estar trabalhando, a empresa quebrou, mandou embora, redução de jornada. Então, como a gente compatibiliza isso, né? Contrastar a renda é perfeito, é uma política pública que deve levar isso em consideração. Não é complemento de renda, não é loteria, não é nada disso. Mas eu comparo com uma renda de 2019, muita gente estava empregada em 2019, e agora não. Então, como a política pública poderia avançar nisso, né? Eu acho que esse é um ponto bem crítico, Ana. Sim, eu concordo contigo, até para fazer uma ponderação, que, assim, é compreensível que quando a gente fala de imposto de renda, a gente possa trabalhar com ano calendário, né, e ano exercício. Uhum. Então, isso é muito claro, por quê? Porque o imposto de renda, ele trabalha mesmo com uma previsão de 12 meses, então, embora às vezes, inclusive uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, eu posso fazer ao longo do ano uma determinada retenção de imposto de renda na fonte, mas se houver uma mudança na minha situação, na data do ajuste, em abril do outro ano, é feito um recálculo. Para isso que a gente tem o programinha da Receita, inclusive, né? Aquele R na fonte, ele é um adiantamento, mas ele é um adiantamento com base numa expectativa. Então, por exemplo, se a minha situação ela muda, eu posso, inclusive, quando eu preencho aquele programa do ajuste, eu posso, inclusive, ter uma determinada devolução, que a gente chama de o ressarcimento, que a gente tem no final do ano, agora até esqueci a palavra. Me ajude com a palavra restituição. Eu posso ter essa restituição, inclusive, do valor integral que foi retido. Por quê? Porque ao longo eu trabalhei 3 meses, por exemplo, um valor inferior ao valor que fecha o valor tributável anual, e eu posso, aquilo que eu retive, receber tudo novamente, né? Então, isso funciona muito bem para o imposto de renda. Por quê? Porque no imposto de renda a gente trabalha com previsões, a gente trabalha com ano exercício, com ano calendário. Absurdo, exatamente pelos pontos que você listou. Nós estamos falando de um critério emergencial. Então, a situação da pessoa, ela não se mantém ao longo do tempo. É justamente por causa disso que nós temos o dito do auxílio emergencial. Ele vem para atender uma necessidade advinda de uma situação não previsível, né, Serral? Exatamente. Então, contrastar a renda, eu acho que é um critério perfeito, o governo deve mesmo ter esse elemento na sua mão. Mas o salto é muito grande. De 2019 para 2021, a vida mudou. Não é que a empresa mudou, o trabalho mudou, a vida mudou. Teve muitas coisas que aconteceram no meio do caminho. Então, tem que se aproximar esse critério de comparação entre a renda em 2021. A gente tem que ter um critério mais efetivo. Talvez na verdade, até usar... complexo, né? Porque uma pessoa que ano passado, por exemplo, ainda se manteve em trabalho, pode não ter se mantido a partir da metade do ano. Uma outra situação que eu acho interessante, Serral, é a questão do baixa renda familiar, né? Porque ali a gente também tem um critério que é assistencial, que já é seguido por outras políticas de distribuição de assistência. Agora, a questão do patrimônio, essa eu fico um pouco em dúvida a respeito ali da legitimidade dela. Por quê? Eu acabei não falando disso também. Perdão. Não, eu também causa um estranhamento a gente falar assim, olha,
não tem direito ao auxílio emergencial a família que tem um patrimônio de até 300 mil reais. 300 mil reais é um bom imóvel em muitas cidades. Aqui em São Paulo é um bom imóvel, em Curitiba é um bom imóvel, e se a gente vai para o interior, né, a coisa vai um pouco mais interessante ainda. Só que, em um contexto emergencial, o que você faz com esse imóvel de 300 mil? Você vai sair na rua vendendo? Não é uma coisa tão prática assim, não é algo assim tão efetivo. A pessoa pode ter um patrimônio, mas ela não tem... E a gente deprecia, né, Serral? Tem dois pontos que eu queria levantar disso, e daí eu devolvo a palavra para você. Além de não haver liquidez, primeiro, eu fomento aquela história, né, de uma bolha na qual os espertos vão comprar imóveis a custo baixo. Sim. Porque eu peço para as famílias de baixa renda que elas comam o imóvel delas, a única casa que elas têm, o único patrimônio, muitas vezes. Eu digo para eles, você tem que comer esse teu imóvel. Vai viver de aluguel, aí o emergencial não é suficiente para pagar. Então, assim, a ideia da assistência, do benefício, não é capaz de enriquecer ninguém. Isso. Mas também posso dizer, olha, pessoais, porque você tem outra renda. Então, isso eu acho que essa questão dos 300 mil reais, eu acho que ela é bem bacana para imposto de renda. Voltamos aqui para o direito tributário. Ela é muito legal quando eu vou falar de tributação, de imposto de renda, olhar da malha fiscal para essas pessoas que estão acima ou abaixo do patrimônio de 300 mil reais. Mas esse limite de 300 mil que vem do imposto de renda, ele não faz jus ao objetivo da assistência também. Eu queria endossar esse coro junto contigo, porque se as pessoas tiverem que vender o único imóvel delas para comer, nós estamos levando essas pessoas para uma miséria ainda maior lá na frente. É uma política econômica muito ruim. Claro, é um critério que demonstra um patrimônio. Talvez tenha uma incongruência com a renda, para fins de questões fiscais, é interessante, sim. Para essa política assistencial, não é um critério muito interessante. Porque você tem uma casa onde você mora, mas o que você vai fazer com ela? Você vai vender a preço de nada, enfim. É uma intervenção econômica, é uma intervenção no âmbito econômico muito ruim. Não tem sentido. Então, esse é um critério não razoável. A gente estava falando lá de razoabilidade e proporcionalidade. Esse é um critério claramente não razoável, enfim, não interessante, enfim, ele... Não é uma política inteligente, né, Serral? Numa base de educação financeira. Jamais é algo que o Estado diz para os seus como é que eu posso dizer? Aos particulares, né, aos seus administrados. Olha, é melhor eu não te dar um benefício que já é pequeno e que você venda seu imóvel. Eu facilito aí a venda, a compra de imóveis baratos por pessoas que trabalham nesse mercado, ou seja, para quem já trabalha com compra e venda de imóvel. Eu dificulto a venda a vida da família de baixa renda ou de média renda, porque o que é média renda no Brasil, né? A gente precisa lembrar o seguinte, quem é baixa renda no Brasil e quem é média renda no Brasil não passa de 3 salários mínimos. A gente tem, às vezes, uma ideia equivocada de que nós temos... Claro, a gente tem as classes A, B, C, D e E, diz que, né, Serral? E aí as pessoas, elas pensam que todo mundo ganha mais que 10 mil reais no Brasil, e a gente está bem equivocado, né? Nós temos pessoas aí que têm a casa de 300 mil, mas que moram, que têm um salário, por exemplo, ou até aposentadorias de 2 salários mínimos, de 3 salários mínimos, né? Às vezes, então... É complicado falar de renda no Brasil quando a gente desconhece a realidade, porque daí, assim, muito discurso não combina com a realidade prática do povo brasileiro. Então, acho que é importante a gente fazer essa ressalva aqui também, porque muita gente fala, mas uma pessoa que tem um imóvel de 300 mil, mas como você falou, o imóvel não tem liquidez, às vezes aquele imóvel, ele vem passado geração por geração. Anos. Sim, é um imóvel de família, né? É a única coisa que a pessoa tem onde morar, então ela não paga aluguel porque ela mora ali. Às vezes aquele imóvel, ele é de 5, 6 pessoas da família, né? Essa é a realidade das pessoas mais humildes, né? Exatamente, né? Como eu disse, né? A lei tem que escolher critérios. Olha, é isso, aquilo, beleza. Só que esse critério em particular,
ele não é muito prático, não é um critério adequado, né, para esse tipo de exclusão da política do auxílio emergencial. Então, é um ponto aqui bastante negativo, enfim. Então, e vale lembrar, né, que na PEC 6 de 2019, que deu origem à Emenda Constitucional 103, a grande reforma da Previdência Social, nós tínhamos esse requisito do patrimônio familiar inserido no artigo 203 da Constituição. Então, é curioso como ele volta agora, não na emenda constitucional, mas volta como um trecho de uma medida provisória. Então, é algo aí que está no radar aí do governo, da equipe econômica, enfim, porque ele não aparece do nada. Alguém inventou esse requisito, alguém está pensando... Olha, tributar grandes fortunas, jamais. Mas usar a pequena propriedade para tirar direitos de quem já está na base da pirâmide é assim, umas medidas mais utilizadas. Não tem como não ficar indignado com isso, porque quer dizer o seguinte, o bem, o imóvel, que é caríssimo, que poderia ser tributado diferente, que poderia ter um IPTU diferente, que poderia ter uma tributação federal de grande fortuna, esse bem a gente deixa para lá. Mas se você tiver um bem e você for baixa renda, esse bem te impede de receber a mão na hora do auxílio emergencial. Então, infelizmente, por mais que a gente, né, não queira comentar, é exatamente isso que está acontecendo, né, Serral? Repetidamente, inclusive. Mas, viu, Serral, a gente já está no adiantado da hora, eu queria que você contasse para o pessoal que você estudou esse tema, que você escreveu sobre ele. Nós não vamos poder falar tudo hoje aqui no programa, mas tudo isso está no seu e-book. Queria que o Gustavo mostrasse aqui para nós o material que o professor Serral elaborou com muito carinho para vocês. O professor Serral aqui, ele é uma pessoa muito humilde, mas eu vou dizer que é uma das pessoas que tem o maior número de publicações no direito previdenciário no Brasil. São mais de 30 livros, tá? Sem contar artigos que, sei lá, acho que você deve ter uns, sei lá, passa de 200? Não, artigos, Ana, a faculdade fez uma... Não, tudo, né? Com tudo, com todas as publicações, e-book, de livros, aí dá por volta de 300, eu chutaria 300, não 200. Artigos de revista eu tenho 132. 132 artigos em revistas. Em revista científica. A faculdade fez essa contagem esses dias. Mais os capítulos de livro, mais os editoriais, mais o gen jurídico, mais as notas técnicas do IEPREV. Em publicações, no geral, o número deve ser enorme, né, Serral? É enorme. É bastante grande. É muito bacana. E deixa eu falar, então, para o pessoal que esse e-book, nós teremos ele em breve na editora IEPREV, com tudo que vocês precisam saber sobre auxílio emergencial. A gente colocou aqui auxílio emergencial 2021, mas o professor Serral vai abordar também questões do auxílio emergencial 2020, né, Serral? Então, é sim um e-book muito amplo, eu diria, o primeiro no Brasil a tratar o auxílio emergencial do ponto de vista da seguridade, né, Serral? Abordando questões aí que envolvem assistência, até você deve fazer algum paralelo com previdência também, de certo modo, né? Sim, né, a todo momento, né, a gente se refere a categorias de direito previdenciário, as comparações, essa abordagem constitucional que eu fiz com vocês aqui também é utilizada no livro, é minha característica, eu sempre tenho essa dinâmica, questões de direito administrativo, até questões de improbidade administrativa eu trato aí. Então, a ideia, assim, é um detalhamento maior, né? Hoje aqui no programa a gente está fazendo uma conversa mais tranquila, né? O programa ele sempre é mais leve, mas aí eu vou detalhando item por item, cada um dos incisos são detalhados, enfim, a gente tem uma discussão bem completa, é um material bem bacana para vocês, pessoal. Que bom. Eu fico super feliz, Serral, porque você faz isso de todo o coração, divide teu tempo com as pessoas, então, quantos e-books gratuitos que você organiza, quanto material que a gente tem, né, que não só as notas técnicas, mas questões mesmo que você faz para dividir o teu conhecimento com as pessoas, o teu estudo, essa coisa de pesquisador, que é muito típica também de professor de universidade, né, que é pesquisar, dividir com as pessoas o conhecimento. Então, eu quero te parabenizar de todo o coração. Obrigado. E sempre com muito carinho pela nossa amizade, e também não só pela amizade, mas pela tua competência
e por você dividir isso com todos nós. Eu queria aproveitar, Serau, só um minutinho do teu tempo, só para convidar também o pessoal, dizer o seguinte, hoje é o último dia para inscrição na pós-graduação do IEPREV com desconto. Então, hoje tem um desconto bem bacana que a gente conseguiu aprovar com o professor Roberto, de R$1.000 no valor total da pós. Nós estamos com esse desconto desde sexta-feira da semana passada, sexta, sábado, domingo e segunda. Muitos alunos pediram de volta o preço do primeiro lote. Ele não ficou exatamente o preço do primeiro lote, mas ficou quase. Dá uma diferença, acho que de R$100, R$200 no pacote de todas as mensalidades. Então, pessoal, corre lá fazer sua inscrição. E também, Gustavo, se você puder mostrar só o seminário de cálculos, nós estamos com o primeiro seminário de cálculos do IEPREV em aberto. Então, nós temos no dia 29 de abril, nós temos uma diretoria específica de cálculos, que também é responsável pelos simuladores de cálculo do IEPREV. Então, nós vamos ter um evento também voltado apenas para cálculo, muito bacana, é um curso praticamente, vai ser das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, vai ter o professor Roberto, o professor Sérgio, que é quem cuida desse evento, inclusive é um evento da diretoria dele. Nós vamos trazer como fazer o passo a passo de todos esses cálculos. Nós vamos desde a questão do histórico do cálculo, o que mudou, como mudou, o que isso impacta na vida do segurado, até questões revisionais que são importantes para a discussão. Teremos a professora Gisele Canton, professor José Roberto Sodero, chamei ele de João, olha como é que eu estou hoje. O professor Malcolm Robert, Alberto Patino Vargas, o Dyson Portanova. Então, assim, esse evento ele vai ser muito bacana. Nós vamos debater algumas questões também que passam lá pelas contribuições comigo, depois vai lá para o cálculo com o professor Sérgio. Então, é o primeiro evento do nosso simulador de cálculos. E esse evento está por R$ 49,90, é um super curso por R$ 49,90, é um investimento que vale muito a pena. A gente deixa o convite aqui para vocês. Vai ter material didático, vai ter depois 30 dias de acesso ao nosso simulador gratuito para quem tiver participado desse seminário. Então vai ser bem bacana mesmo. Gustavo, acho que é isso. Hoje eu vou mostrar só esse mesmo, queria mostrar no finalzinho, a gente mostra o e-book do professor Serau de volta. Serau, a gente está no adiantado da hora. Eu sei que você está também bem cansado. Esses dias de pandemia não têm sido dias fáceis. Queria que você só fechasse com um comentário para o pessoal a respeito do que você sentiu do auxílio, o que você acha que eles têm que observar lá no teu e-book, para caso eles tenham aí problemas, dificuldades com clientes, amigos, pessoas da família que venham a precisar. Olha, pessoal, é uma lei extensa, então, diferente do auxílio emergencial 2020, que era um artigo com 10 parágrafos, hoje é uma lei extensa, enfim, com 19 artigos, vários parágrafos, incisos, cada um deles. Então, é uma norma complexa, daí a ideia do livro. Eu fui estudando, escrevendo, e quando eu vi, tinha um volume gigante já. Então, hoje eu conversei com o doutor Roberto e falei, olha, vamos publicar como livro, vamos disponibilizar um e-book, porque é muito material e as pessoas têm que ter essa referência. Tem que ter uma referência que explique a norma e faça crítica, mostre as inconstitucionalidades, enfim, nesse ponto, enfim, o livro ele é uma referência importante para vocês. Para compreender o que é a política, o que é esse auxílio emergencial, para compreender cada um dos incisos, eu comento inciso por inciso, a questão da renda, a questão do imóvel, a questão dos trabalhos, a questão da família. Então, por exemplo, o benefício ele é devido para uma pessoa por família, que absurdo, né? É como se, enfim, né, é muito complicado, completamente contrário ao artigo 203 da Constituição, ao 194, então tudo isso muito presente lá no livro. Depois eu falo da cobrança, da devolução dos valores, a parte penal de quem pede o benefício e tem um emprego, tem um emprego público, um cargo público, tudo isso é abordado ali, enfim, falo da lei anterior, então tá uma obra bem completa, um material de apoio bem interessante para vocês. Um ponto interessante é a questão do trabalho. Então, não tem direito ao auxílio emergencial quem trabalha, ou quem tem vínculo de emprego. Só que aí eu abordo no e-book uma série de circunstâncias de pessoas que têm vínculo de emprego, mas não têm renda. O contrato intermitente, pessoas com redução da jornada de trabalho, há uma série de situações aí que merecem a atenção de vocês.
E aí, daqui disso, né, já fica também um convite para o curso lá, de 25 de abril, a sala virtual, em que eu vou falar dessas questões novas de direito ao trabalho e reflexo na Previdência. Lá não vou falar do auxílio emergencial, mas essas questões novas que vêm acontecendo no direito ao trabalho têm muitos reflexos no direito previdenciário, de não acesso a benefícios, de alguns impactos na contribuição previdenciária. Então, tem uma série de fenômenos que é muito interessante que vocês conheçam. Faz um acordo trabalhista, como é que isso impacta na Previdência, vale, não vale, quais as condições. Então, tem bastante coisa interessante nesse curso. É um curso de uma noite só, um curso curtinho, mas vale a pena. E o nosso coordenador que vai estar contigo é o Lúcio, do Espírito Santo. Mandar um grande beijo para o Lúcio também. O Lúcio é um querido. E ele já está aqui a todo vapor aqui nos comentários. Quero mandar um grande beijo também para a filha do Aloísio. Aloísio está sempre conosco, né? Ele falou que a filha dele, de 8 anos, também estava assistindo. Quero mandar um grande abraço também para 2 pessoas que estavam escrevendo aqui, ó, e que não são, acho que da nossa área, mas que estavam aqui conosco. Eu fico tão feliz quando a gente consegue chegar. Tinha uma pessoa aqui que escreveu que era deficiente, que também ficou muito feliz de participar e saber seus direitos. Eu não consigo achar o nome dela, sumiu aqui, travou, mas me escreve depois no direct, que eu vou querer, se você estiver precisando de alguma informação também, a gente pode te ajudar. Moreira. Isso, perfeito. Ele me travou aqui, depois você tira um print aí e me manda. Aqui também fazer um comentário que o Henrique Miranda fez, ó, que a devolução do auxílio emergencial no imposto de renda também ele falou assim, tem coisas que são absurdas, né? Porque assim, outras formas poderiam ser resolvidas. Abatimento do auxílio emergencial no LOAS, tem tanta coisa boa para a gente falar, Serau. Acho que a gente tem que fazer um outro programa para tratar dessas questões, né? Porque tem muita coisa para ser dita sobre isso. O impacto do auxílio emergencial quando confrontado com outras políticas públicas e também benefícios previdenciários. Quando que devolve, quando que não devolve, em quais situações a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que vai ser muito bom para os advogados também. Serau, muitos elogios, como sempre, tá? A Vilmônia, isso. Vilmônia, depois, se você tiver qualquer dúvida também, você pode me escrever ali, você vai no meu perfil, que aí eu posso te ajudar também, que vai ser muito legal. Fiquei muito feliz com a tua presença também. Eu fico feliz quando a gente consegue atingir um número maior de pessoas que possam utilizar a nossa live, às vezes até para a sua vida, para a vida de um parente, para a vida de alguém que está passando uma necessidade. É para isso que a gente fica, né, Serau? Horas e horas, até tarde da noite, que é para poder também chegar nas pessoas que são os destinatários finais. Serau, obrigada por tudo. Você volta esse mês, o 4º programa, ele é seu, ele acho que é no dia 24, né? 25? Isso, 24. 25. Isso. Você vai trazer, você já tem até o convidado escolhido já, né? Uma convidada, né? Uma convidada é a professora Caroline Bittencourt, da Unisc, a Universidade de Santa Cruz do Sul. A gente vai ter um papo aí bem bacana sobre direito constitucional, controle de constitucionalidade e reflexo no direito previdenciário, vai ser bem bacana. Muito bom. Como foi a tua live do mês passado também, que foi excelente, né? Dia 26 aqui, o Gustavo está corrigindo a gente. Dia 26, isso. Obrigada, Gustavo. Estou pegando aqui, segunda-feira. Eu também, eu errei aqui, mas o Gustavo já ajudou a gente. Dia 26, isso aí. Daí vai ser excelente também. Eu, na semana que vem, também trago, se tudo der certo, o Virgílio Oliveira, que hoje é o procurador do INSS em Brasília, é o procurador-geral. A gente vai espremer ele aqui, ele é super meu amigo, aproveitar a amizade e a intimidade para espremer ele com perguntas aqui e também ter algumas ideias de como o INSS tende a conduzir as suas ações judiciais aí na gestão do Dr. Virgílio. Serau, muito obrigada pela tua participação, obrigada por tudo, pelo carinho de sempre, parabéns por mais essa obra. Eu estava folheando ela quando você me mandou, falei, gente, como que ele conseguiu escrever tanta coisa em tão pouco tempo? Você sempre me surpreende. E aqui, Serau, para concorrer à tua sala virtual, o Gustavo está me lembrando 2 coisas aqui.
Quem quiser concorrer à sala virtual do Professor Serral, então já sabe, printou a nossa tela, vai correr a semana inteira esse sorteio, a equipe vai colocar, Gustavo, anota aí para nós, vai correr a semana inteira esse sorteio, a equipe vai colocar o resultado na segunda-feira da semana que vem. Mas nós temos que divulgar o resultado da Páscoa do IEPREV. Gustavo, coloca aqui para nós, fazendo favor. Então, nós temos o resultado do sorteio de Páscoa. Nós fizemos 2 sorteios, Serral, na Páscoa. O pessoal concorreu aí com o nosso ovo de Páscoa digital. O pessoal concorreu a 50% de uma bolsa do simulador do IEPREV e concorreu também a 50% de uma bolsa da pós-graduação. Então, volta ali para eu ler, Gustavo. A primeira pessoa que ganhou foi a Raquel Kirk. Ela ganhou uma bolsa de 50% da pós-graduação. Depois eu vou pedir para os meninos editarem aqui esse sorteio, esse resultado, e colocarem lá no Instagram. Então, vamos lá. Resultado do sorteio de Páscoa do IEPREV, do nosso ovo de Páscoa digital. Primeira sorteada, bolsa de 50% da pós-graduação, foi Raquel Kirk. Acho que é assim que lê. Parabéns, Raquel. Muito obrigada por ter participado. E o próximo ovinho digital do IEPREV foi uma bolsa de 50% do nosso simulador básico, mais uma moça sorteada, uma mulher sorteada aqui, a Liliane Coelho Baldez. Então, a Liliane Coelho Baldez, que foi aí a contemplada dos 50% do simulador básico de cálculo. Obrigada, Gustavo. Então, temos aí as nossas 2 sorteadas do sorteio de Páscoa. E o sorteio de hoje vai sair desse mesmo jeito aqui, né? Vai sair com uma arte da Heloísa. Lá na segunda-feira vai concorrer à sala virtual do Professor Serral. Então, você que está durante a semana, assistiu o bate-papo que eu estou hoje entrevistando o Professor Serral, você tem até segunda-feira da semana que vem para printar a tela, marcar o Professor Serral, me marcar e marcar o IEPREV, e você vai concorrer à sala virtual coordenada pelo nosso coordenador Lúcio, com a aula do Professor Serral querido. Serral, muito obrigada. Deixar você mandar um beijo para o pessoal. Eu que agradeço o convite de sempre, foi muito oportuno a gente poder conversar sobre o auxílio emergencial hoje, em cima da hora, né? Acabou de sair a medida provisória, a gente já conseguiu já trazer algum tipo de informação para a galera. Eu não tinha conseguido estudar a medida provisória esses dias, por conta de outras leis que foram aparecendo, e aí parei o fim de semana com calma para ler essa MP, gigante a medida provisória, e aí eu fui desdobrando ela, então procurei trazer isso, e creio que foi uma informação importante para o público todo, a quem eu agradeço, a audiência, a participação, mas, sobretudo, eu queria dar um alô aí para o Aloísio, que falou que a filha dele, de 8 anos, está curtindo o programa, está adorando, e vou falar o seguinte, Aloísio, meu filho tem 8 anos também, mas normalmente ele não gosta do programa, ele gosta da Ana, creio que gosta de mim também, mas ele fala, pai, direito é chato, né, direito é chato, não sei o quê, então ele fica fazendo as coisinhas dele e eu fico aqui. Ele é meu parceiro de au-au, por isso que ele gosta de mim. É verdade, é verdade. Ele é meu parceiro de cachorro-quente, dividimos uma paixão. É verdade. Não, mas é ótimo. Mas, olha, então agradecer a todos que estiveram conosco até essa hora, agradecer ao Gustavo também, a Heloísa, que também está aí participando nos bastidores, fez print do nosso programa. Essa nossa equipe maravilhosa, tem tanta arte linda no IEPREV, que eu falo que eu tenho vontade de guardar tudo, fazer uma pasta, assim, que a gente não é artista, né, Serral? Mas nessas artes que o pessoal faz, a gente parece artista da Rede Globo, não parece? Da Rede Globo, legal. do SBT, sempre da Record. Muito eu me sinto no seriado americano, assim, esses dias a Heloísa fez uma arte com sombra, assim, parecia que eu era uma atriz. Eu me sinto na CNN, sabe, aquelas reportagens importantes para falar que caiu o ministro, que tem uma guerra não sei aonde lá. Eu me sinto assim, nas lives aqui, e quando eles fazem as artes, fica super bacana. Eu também, me sinto importante. Falo, gente, que coisa boa, tô aqui, né? Tipo, se ninguém lembrar de mim no futuro, mas eu vou guardar todas essas artes aí para mostrar para a família.
Ai, mas brincadeiras à parte, muito obrigada a todos pela participação. Obrigada, Serral, pelo teu carinho. Eu te convidei de última hora, porque o tema era novo, você estava fazendo e-book, e aí eu falei, não, essa é a oportunidade que a gente precisava para o bate-papo dessa noite. Então, muito obrigada pelo teu carinho, agradeço a todos em nome do professor Roberto, em nome do IEPREV e também em meu nome. Um beijo, pessoal. Até semana que vem.